Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Um excelente dia. Bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente está, né, voltando para essa palestra tão legal e muitas pessoas já me conhecem. Eu tenho um trabalho, né, com algumas pessoas já que estão aqui, alguns já são meus, alguns são clientes, alguns são pessoas que já fizeram mentorias comigo, já me acompanham, né, nas mentorias gratuitas também, em algumas palestras. Então, eu agradeço a presença de vocês, tá? Gratidão por vocês estarem aqui. Eu quero contribuir, quero hoje falar um pouco com vocês sobre assuntos que vão ajudar você a entender um pouco mais da sua saúde emocional, um pouco mais do seu desenvolvimento pessoal, fazer você entender sobre algumas áreas da sua vida e entender porque alguns problemas você não sabe lidar e como isso afeta na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, tá bom? Então a gente vai falar hoje sobre esses assuntos e eu tenho certeza que você vai sair daqui com algumas coisas para guardar e com algum conhecimento a mais daquilo que você já tinha, tá bom? Então, no finalzinho, a gente vai abrir para perguntas e eu vou ouvir vocês e vou responder todas elas, tá? Fiquem tranquilos. Peguem papel e caneta para a gente anotar, porque é muito bom você anotar aquilo que você está ouvindo e aprendendo, porque você fixa mais, né? Audiovisual e escrevendo, então fica ótimo, tá? E eu tenho certeza que você já está anotando tudo aí, porque quem está aqui quer aprender, quer crescer, quer ir para um próximo nível, tá bom? Então, para aqueles que já me conhecem, sou Eva Alves, né? E trabalho com desenvolvimento de pessoas, mentoria. Há alguns anos, né? Eu já tenho ajudado muitas mulheres, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, na Itália, na Angola, Estados Unidos, e alguns clientes, algumas pessoas que eu tenho contribuído e ajudado. Então, eu fico muito feliz de poder ajudar com tudo que eu pude aprender para desenvolver pessoas e também ajudar na sua área emocional, tá bom? Então, vamos lá. Sem mais demoras, a gente vai começar a falar um pouco sobre a sua saúde emocional, sobre a nossa saúde emocional, né? A gente sabe que todos nós, seres humanos, né? Todos nós, pessoas, temos relacionamentos, todos nós nos comunicamos e todos nós somos individuais, somos únicos. Né? Tem gente que fala que a gente nós somos raros. Não, nós não somos raros, nós somos únicos, só existe um de cada um de nós. E isso é muito bom, muito incrível, mas a gente precisa aprender a conhecer, aprender a lidar com essa pessoa incrível que é você. Muitas vezes a gente vive durante a infância situações que a gente aprende com os nossos pais ou que a gente passa dentro da escola, ou no lugar onde a gente cresceu, que fazem parte, vão contribuir positivamente ou negativamente para aquilo que a gente é hoje. Então, o que eu quero que você entenda? Que muitas vezes o que você está passando hoje, algum problema, ou alguma crise, ou algum trauma emocional, e os efeitos dele que você possa estar vivendo e trazendo algumas questões para a tua vida, você precisa encontrar uma resposta para isso. Você também pode já ficar em paz, porque todos nós temos algumas questões e alguns bloqueios, todos nós. Ninguém pode dizer eu não tenho nenhum bloqueio emocional, espiritual, seja ele qual for, né? Ou até do cérebro mesmo. A gente tem. Por que que eu digo isso para você? Eu trabalho com pessoas, desenvolvendo pessoas, e ao longo da história eu tenho ajudado muitas pessoas, como eu já falei no início, e muitas delas vêm vivenciando traumas emocionais, né? E a gente percebe, quanto menos você conhece de você, da sua história, menos você pode se ajudar, menos você pode resolver essas questões que fazem mal às pessoas que estão ao seu redor, ou seja, dos seus relacionamentos, seja na sua casa, seu marido, seus filhos, seus amigos, e também no seu local de trabalho, na empresa que você trabalha, ou no seu próprio escritório, aonde você está, né? Porque a gente diz que onde tem pessoas, tem problemas, certo? Mas o maior problema é você e eu, somos nós. É a gente não se conhecer e a gente também não buscar isso, certo? Então, agora eu vou falar para você um pouquinho, dentro desse desenvolvimento pessoal, nós precisamos desenvolver algumas inteligências em nós mesmos. Nós somos seres inteligentes, nós somos
pessoas, indivíduos, porque eu não gosto desse tema, dessa coisa de falar que nós somos animais, porque, bom, você eu acredito que também não, mas eu te garanto que eu não sou um animal, eu sou um ser humano, diferentemente dos animais, eu tenho raciocínio e tenho também habilidades e qualidades únicas, né? Assim como você. Então, nós precisamos entender um pouco dessas inteligências. Vamos lá, você que está anotando, coloca aí. QI, QE e QS. A princípio, a gente vai falar dessas três, tá? Que o QI é quociente de inteligência, tá? Que já aí a gente está falando do nosso raciocínio, tá? O raciocínio que você tem, ou seja, a sua habilidade de aprender e desenvolver as coisas, aquilo que você já nasce com ele, ou que você desenvolve. Mas tudo isso, esse QI, ele tem a ver com a sua parte física. Por quê? Física que eu digo, tá? É porque o cérebro, ele também compõe o nosso corpo. Então, por isso que eu falo que está envolvida na parte física. Porque quanto mais você aprende sobre o seu cérebro, sobre o funcionamento dele e como cuidar da saúde, né, dele, você vai aprender e vai se desenvolver de uma maneira potencial. Para você ter ideia, agora, eu acabei de beber água e me lembrei disso. O cérebro ele funciona, assim como o nosso corpo, ele depende também da água que a gente bebe. E nosso corpo é formado 70% de líquidos de água. E se você não tomar uma quantidade boa de água todos os dias, isso não quer dizer sair tomando 3, 6 litros de água de uma vez só. Significa que você precisa tomar aos poucos. Se você tomar 30 ml de 1 hora durante o seu dia, no final do dia você vai estar hidratado, o seu cérebro vai estar funcionando perfeitamente. Porque se você já percebeu, eu tenho certeza que sim, que o cérebro fica na parte mais alta do seu corpo. Então, se você demora para beber água, se você não repõe isso, seu cérebro não funciona como ele devia. Seu cérebro fica ali meio que preguiçoso, meio lento, meio parado. Então, você precisa conhecer mais do seu cérebro, para que ele possa te ajudar dentro daquilo que você já aprendeu, do seu racional, dentro daquilo que você faz. E a gente faz automaticamente muitas das coisas que a gente faz dia a dia, você já não precisa pensar para fazer, né? Você já acorda, vai escova o dente, se deixar, você vai vivendo no automático. Isso tem a ver com o seu cérebro, porque ele já está preparado, já foi colocado nele todas as informações, e ali ele já vai fazendo. E por isso justifica te dizer que todo comportamento novo, todo hábito que você quer introduzir, seja uma dieta, seja uma mudança, né, de hábitos, de padrões, há uma certa dificuldade porque o cérebro ele resiste. Ele resiste porque ele gosta de economia de energia. Então, você precisa conhecer, você precisa fazer exercícios físicos para o seu cérebro funcionar bem, liberando aí os neurotransmissores, fica totalmente cheio de endorfina, dopamina, todos eles, o da felicidade, enfim. Você precisa conhecer esse órgão fantástico que é o teu cérebro. Porque por mais que a gente estuda, e olha que dizem por aí que a gente não usa 10%, não é verdade, dele? Então, o teu quociente de inteligência, ele vai te ajudar muito. É tudo a ver com o seu racional, tudo a ver com o que você aprende, com as suas habilidades, mas não é só isso que nós temos, né? Não é só essa inteligência que você tem, ela é excelente, você já vai fazer grande diferença se você começa a aprender coisas novas, se você é uma pessoa que lê muito, se você é uma pessoa que estuda, que aprende, que se desenvolve, isso é ótimo. Mas existe uma parte também do nosso próprio ser, que nós somos um ser que somos formados por três, né? Três partes. Somos corpo, somos alma, somos espírito. Exatamente, a gente é formado disso, é triuno. Porque a gente não tem como separar isso. Se você tem essa parte racional, você também tem a parte emocional. É onde habita ali na tua mente as tuas emoções. Você precisa conhecer, aprender a lidar e também desenvolver habilidades para isso. Fazer uma gestão emocional sua, para depois você entender o outro ser humano que vive com você ao seu redor. Né? Quando a gente começa a se olhar, a se entender, e se fazer perguntas, por que eu estou sentindo isso, eu não estou bem e tal, ou seja, com o teu relacionamento, teu casamento, você não está bem, por questões que você talvez conheça, mas há muitas questões que você também não conhece, porque as emoções, elas
mexem muito com a gente, influenciam muito do que nós somos. Muitas pessoas hoje estão vivendo, por conta desse momento que a gente está passando, já quase 2 anos, né, dessa pandemia, que a gente vê, as pessoas estão vivendo muitos dramas, muitos conflitos emocionais, gerando também traumas, gerando distúrbios, gerando coisas que elas mesmas não estão sabendo lidar. Nunca foi tão alta a procura, né, de pessoas para ajudar nessa parte sentimental e emocional. Por conta de tudo isso, o ser humano sempre teve suas questões, mas evidenciou, cresceu muito mais com esse momento que a gente tem passado da pandemia. Então, você precisa saber mais das suas emoções, você precisa entender quem você é, e a gente só entende um ser humano quando a gente entende a criança que ele foi. Eu falo isso para você, porque também tem podido ajudar outras pessoas através da psicanálise, através do coach. Eu tenho juntado um monte de ferramentas em que eu pude fazer uso delas para potencializar, ajudar, levar cura para a alma das pessoas. Isso é bom, isso é possível. Então, se você está vivendo algum desses dramas, se você de repente tem aí, vive, né, ou com ansiedade, ou com depressão, isso tudo é muito sério, a gente precisa aprender a respeitar isso, e não só olhar e pensar porque você nunca teve, não passou por isso, você não tem informações, você tem uma crença de que, não é nada, é bobeira, porque não é. Não é. Existem pessoas que estão sofrendo, existem pessoas que estão morrendo, e a gente só se dá conta quando vê, infelizmente, um resultado trágico, né? Então, a gente precisa começar a buscar informações sobre nós mesmos, a buscar se conhecer, buscar se ouvir. Tá? E eu sei que muitos problemas que a gente vive no trabalho, a gente traz da gente mesmo. Porque quando você não está bem dentro da sua casa, com seu cônjuge, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu parente, com a sua família, você não está bem no seu trabalho. E quando você não está bem no seu trabalho, você acaba não produzindo, você acaba trazendo a tua energia para outras pessoas. O seu ambiente de trabalho, ele precisa ser um ambiente que vai fluir. E as pessoas que estão ali, elas também têm a vida delas e os problemas delas. E você precisa aprender a lidar com isso de uma maneira positiva. Até porque a gente sabe que o trabalho exige que você tenha uma atenção, você precisa se preocupar com a segurança de todo mundo. E quando a gente trabalha em determinados lugares, a gente não consegue se focar quando a gente está passando por algum desses problemas, um estresse, uma questão de algum um luto ou alguma coisa difícil que você possa estar enfrentando, problema de saúde. Então, você precisa prestar atenção naquilo que você está sentindo, naquilo que você está vivendo e procurar ajuda para que você não seja uma pessoa que vai trazer problemas no seu ambiente de trabalho, que você possa estar ali multiplicando, somando, ajudando as pessoas, fazendo aquilo que você foi direcionado para fazer. Então, o seu quociente de inteligência emocional, ele é muito crescente, você vai desenvolvendo isso. Como, Eva, que eu faço para desenvolver isso? Primeira coisa é se conhecendo, buscando autoconhecimento. E isso você pode buscar através de profissionais, né? Como eu faço como coach, como eu faço como psicanalista, e tantas outras pessoas tem psicólogos excelentes, ou seja, você pode buscar esse tipo de ajuda. E se de repente você também quer fazer diferente, você pode começar lendo bons livros que falam sobre gestão emocional, que falam sobre todos esses assuntos que envolvem o desenvolvimento emocional. E você hoje tem acesso a tudo isso, a internet está aí cheia de pessoas incríveis, fazendo esse transbordo até gratuito, porque muita gente agora está se dispondo a ajudar e falar sobre esses assuntos com as pessoas. E tudo isso te ajuda na sua saúde emocional, porque quando você está bem, você está feliz, você está com equilíbrio emocional, você consegue gerir a sua vida e você consegue também conviver melhor com as pessoas que estão ao seu redor, seja onde você está, no seu bairro, seja no seu trabalho, ou até mesmo onde você convive numa sociedade religiosa, aonde quer que você está, como no teu trabalho, onde você precisa estar ali 100% focado, prestando atenção na saúde, na segurança do trabalho. Isso é muito importante que você entenda que a sua saúde emocional, o seu consciente de inteligência emocional,
tem a ver com você. E você precisa despertar isso em você. Você não pode ficar também deixando de lado a pessoa mais importante que você tem, que é você mesmo. Então, você precisa se olhar, se amar, se valorizar, entender que você é um ser humano, assim como outros. Você também tem suas questões e está tudo bem. Todo mundo precisa de ajuda, né? E as pessoas, eu costumo falar também em outros treinamentos que eu faço sobre as crenças. Nós temos crenças na nossa vida. O que é crença? Vou resumir para você de uma forma prática. É aquilo que você acredita, é aquilo que você veio desde pequeno sendo construído e aprendeu com alguém. Porque quando você é bebê, pequeno, você nasceu, foi gerado ali, você já estava aprendendo muita coisa, né? Você já estava convivendo ali com a sua mãe no ventre e tendo informações ali biológicas, informações que você já aprende. Então, quando você vem para esse mundo, tudo para você é novo. E a gente vai sendo formado a partir daí, ouvindo, tendo as percepções, sentindo muitas coisas. A gente aprende com os nossos pais, a gente aprende com os vizinhos, a gente aprende na igreja, a gente aprende com os professores. E daí é que vem os nossos bloqueios, tá? Sejam eles emocionais, sejam eles bloqueios espirituais também, e entre outros bloqueios, até bloqueios que você pode ter no seu cérebro, né? Algumas coisas você não consegue fazer, você fica travado, ou alguém te chama para falar em público, no meio de mais de 5, 10 pessoas, você já trava e não consegue. É um bloqueio que você pode ter, certamente. Porque quando a gente é criança, a percepção que a gente tem, e a gente está igual um computador, todas as informações que você coloca nele, ele vai recebendo e guardando, sejam elas verdadeiras ou não. E você precisa entender que ninguém procurou maliciosamente causar um bloqueio, mas é natural durante a vida você ter pelo menos mais de 50 deles. Quando você descobre, você vai eliminando uns e tal, não é fácil, mas você consegue se livrar. Tem tanta gente, já prestou atenção, que pode ser você uma dessas pessoas, você tem uma coisa para fazer no seu trabalho, e você vai lá e anota na agenda, é para daqui a um mês, e você fica lá empurrando, empurrando, procrastinando, você sabe o que precisa fazer, mas você vai deixando para o último minuto, para o último dia, e daí você não consegue fazer direito, e às vezes, muitas vezes, você não consegue fazer no prazo, porque isso é um bloqueio, a procrastinação. Então, assim como a procrastinação, há tantos outros bloqueios de medo, de insegurança, e são milhares, tá? São muitos. Eu tenho até uma outra palestra em que eu falo, tá? Dos principais bloqueios, que dá mais ou menos uns 15. Os 15 que são os mais, né? Que todo mundo geralmente encontra. Então, esses bloqueios, por que eu estou falando desses bloqueios? Porque eles te impedem de você ter relacionamentos, impede de você crescer no teu trabalho, impede de você se conhecer. Você possa ser que você seja uma dessas pessoas que tem vergonha de tudo, que não gosta de se expor, que tem medo até de fazer um vídeo. Já viu isso? Então, é também um bloqueio. Então, você precisa entender que os bloqueios, eles vão aparecer na sua vida, foram construídos, sim, quando você era pequeno, até mais ou menos os seus 12 anos, e alguns deles você carrega e faz muito mal, e pesa, e destrói muita coisa, muito relacionamento, muito a tua saúde. Então, procura se conhecer, procura buscar ajuda, porque você hoje tem muito mais ajuda do que seus pais tiveram lá atrás. E você consegue, sim, sair dessa condição que você está e passar para uma outra condição com muito mais possibilidades de resolver suas questões, e até de ajudar pessoas, né? Porque às vezes você trabalha, é profissional e tudo, mas não tem nada a ver. Você ter bloqueios, você trabalha às vezes numa área que talvez você precisasse ser de uma forma e você não consegue ser, não é verdade? Então, você pode e deve buscar ajuda nessas áreas do desenvolvimento. Então, já falei das duas inteligências, né? E tem a outra, que é QS. O que é isso? Consciente espiritual. Todas as duas, primeiro, consciente inteligência, né? Consciente emocional, consciente espiritual. Só que esse está com S porque justamente está feito em inglês, né? Que é consciente espírito. Então, a gente vê que o espiritual não podia estar deixando de estar aqui, porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito, como eu já falei.
E para a gente entender um ser humano, a gente precisa estar conectado com essas três áreas, porque não há como a gente separar. Então, a área espiritual, ela é muito presente nas nossas vidas. Mesmo para você que ainda que diz assim, eu não tenho religião, eu não participo de nada, está tudo bem. Isso não quer dizer que você não tenha esse quociente espiritual. Você, de alguma forma, veio a esse mundo, não foi por acaso, não foi simplesmente por um ato. Tem alguém, existe, né? Existe um ser muito maior do que você, ainda que você não seja uma pessoa cristã ou seja outra religião. Isso não importa, porque a religião é o de menos. Eu até nem sou muito fã de religião, porque para mim a religião ela deveria ligar o homem a Deus, né? E não criar tantos conflitos e disputas. Então, eu penso que a gente precisa ter uma conexão com Deus através do nosso espírito, porque Deus é espírito e nós também temos espírito. Então, a partir do momento que você começa a prestar atenção na sua vida espiritual, começa a se conectar com Deus através da sua vida, porque Ele habita em nós, né? E ter esse conhecimento da Bíblia, porque a Bíblia não é só a Bíblia dos cristãos, ela é um livro milenar de conhecimento, você tem ali muito conhecimento para a sua vida inteira, e várias questões que você vive, ali você tem exemplos de como lidar, você tem respostas, você tem uma direção para tomar. E quando alguém não tem isso na sua vida, fica um vazio muito grande. A pessoa parece que está desconectada dela mesma. Não é que parece, realmente fica. Então, há dificuldades em se entender, entender as pessoas, começando pela sua identidade, né? Porque nós temos uma identidade, não é só essa que você carrega aí na sua carteira, no seu documento. Não, é uma outra identidade que fala de quem você é em Deus, do que é que você veio fazer nessa terra. E quando você começa a buscar essa inteligência, você cresce de uma maneira exponencial, você ajuda pessoas e você ajuda a si mesmo. E isso faz parte desse equilíbrio, para que você desenvolva o seu trabalho, para que você seja uma pessoa melhor, seja um pai melhor, seja uma mãe, seja filho melhor, ou seja, para que você lide com as pessoas ao seu redor de uma forma diferente, né? Eliminando aí os conflitos, as brigas, e vai começando a ter uma visão espiritual também das coisas, certo? Então, essas três inteligências, elas precisam ser desenvolvidas em nós. À medida que a gente vai buscando e crescendo nisso, a gente faz tudo com muito mais facilidade, a gente elimina problemas, a gente elimina umas tretas que não tem nada a ver, e a gente consegue prosperar na vida, ou prosperar de uma maneira geral, tá? Também financeiramente, mas também em todas as áreas, porque prosperar é ser feliz, é ir bem em todas as áreas da sua vida. Agora, falando dessas três inteligências, foi descoberta há pouco tempo, né, que elas são três inteligências, mas existe uma quarta que já está sendo percebida, estudada e já sendo aplicada, né, na base do conhecimento por aí, que talvez você não tenha escutado falar sobre essa, mas ela também é muito importante e a gente também faz isso e fala disso dentro do que a gente veio falar agora, que é o quociente de inteligência relacional. Não sei se você ouviu, mas esse quociente de inteligência é como você lida com os relacionamentos. Porque eu, não nascemos para viver sozinhos. E desde que a gente chegou no mundo, que a gente tem relacionamentos. É com o pai e a mãe, assim que a gente nasce. Se não tem o pai ou a mãe, vai ter uma outra pessoa que vai cuidar de você, que vai te ajudar. Vai ter parentes, vai ter amigos, colegas de trabalho. E assim vai, você vai estudar, vai ter amigos da escola, vai ter da faculdade, dos cursos. Para onde você for, você vai encontrar pessoas. E lidar com pessoas é construir relacionamentos. E por isso que muitas pessoas têm problemas, porque elas não sabem lidar com esses relacionamentos. Esse tipo de inteligência ajuda você a lidar com as pessoas, porque você começa a se entender e começa a se ver de uma maneira diferente e também ver o outro. Não só da sua ótica, mas da ótica dele. Então, você começa a tratar as pessoas de uma maneira que é bom, né? E que você percebe que gera menos conflitos. Então, isso, lógico, que você precisa conhecer um pouco mais sobre a mentalidade das pessoas. Nós temos aí
um treinamento também, uma mentoria, onde eu falo sobre mindset, onde eu explico um pouco sobre mentalidade e a gente vai aí falando dentro desse assunto sobre padrões, paradigmas, né? E os hábitos que a gente acaba construindo, né? Primeiro você constrói seus hábitos, depois seus hábitos constroem você. E tudo isso é muito importante. Crenças que a gente tem na nossa mente que fazem com que a nossa mentalidade seja totalmente diferente daquela pessoa que convive conosco. E isso causa conflitos. E a gente, às vezes, não entende muitas circunstâncias que a gente passa, muitos problemas. Então, todo esse olhar para o outro, todo esse olhar da saúde emocional, da saúde mental, que você precisa ter, porque vai te ajudar em todas as suas áreas da sua vida, principalmente no seu trabalho, onde você lida com pessoas que estão ali completamente diferentes de você. Que talvez você nem tenha vínculo familiar ou que você não tenha uma amizade, mas são pessoas que você precisa ter um relacionamento. Então, você começa a se colocar de uma maneira diferente, a respeitar essas pessoas de uma maneira diferente, a entender que cada um tem uma individualidade e não é porque uma pessoa de um jeito que ninguém vai conseguir lidar com aquela pessoa, sempre é uma maneira de lidar. E eu costumo dizer, né, meu marido fala também, que a gente se dá com as pessoas mais difíceis, porque quando você se conhece, você também não é uma pessoa fácil. Com certeza que não é. Mas, porque eu sei que eu também não sou, todos nós temos aí os nossos problemas, às vezes somos nós o próprio problema. Então, a gente começa a lidar com questões que a gente tem, e quando você começa a compreender, você também compreende o outro. Porque você, às vezes, precisa só mudar de posição. Só precisa ter um olhar diferente. Quando você muda o olhar, você muda a percepção. Então, é importantíssimo você se desenvolver, né, em todas as áreas da sua vida. E sempre tem alguma coisa para melhorar, porque nós precisamos crescer todo dia um pouco. E quando eu falo isso, não é que você precisa ser maior do que ninguém, você precisa ser maior e melhor do que você foi ontem. E você pode fazer isso. Porque por mais que a gente estude, né, se forme na faculdade, isso não é o suficiente. Se relacionar com as pessoas, se desenvolver, conhecer a si mesmo, porque quando você sabe quem você é, você não fica dependendo da aprovação das pessoas, você não fica preocupado com o que estão falando, pensando de você, mas, infelizmente, a gente tem muitos bloqueios que precisam ser vencidos. E tudo isso eu posso te ajudar, tá certo? Então, no finalzinho, eu vou abrir aqui para perguntas, eu quero ouvir você, eu quero entender a sua história e quero também que você compartilhe alguma coisa que você já tenha vivido ou que eu possa ter te ajudado, ou que você precise de ajuda, tá bom? Porque nós estamos aqui para isso. Além de fazer um bom network, a gente também se conectar e a gente está aqui trocando experiências, porque isso faz com que você cresça também, ouvindo as pessoas, aprendendo com elas, porque todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. E também aprender todo dia algo novo, pelo menos 3 coisas novas, aprenda todo dia, né? E conheça 3 pessoas novas todo dia, isso é muito bom. Ah, Eva, mas eu não saio muito de casa, conheça os grupos, conheça os networks da vida, na internet, no Instagram, e comece a ampliar, né, a sua ótica, ampliar os seus relacionamentos e também comece a crescer, crescer com você mesmo, a crescer entendendo de você, evitando aí as coisas que vão gerar um estresse, apesar de também ter um treinamento sobre o estresse, que a gente vai falar disso, né? Onde o estresse, tem pessoas que acham que o estresse só é negativo, mas tem um estresse positivo, viu? E isso é importante que você saiba, que há muitos anos o estresse foi considerado um vilão de tudo, era ele o maior causador de todas as doenças, mas hoje a gente já entende que isso é baseado em pesquisas, né? Tem uma psicóloga e um pessoal que estudou isso muito bem lá dos Estados Unidos e trouxeram para a gente que realmente o estresse começou sendo o vilão, mas hoje já existe sim, já existe uma visão e um entendimento de que o estresse não é de todo ele. Você lida com o estresse. Então, fica aí já a próxima para a gente falar disso, para a gente também passar essa vida, porque quem conhece, fazer tudo
um trampo para a própria estudar. Você conhece mais possível. E eu tenho falado um pouco da minha história, né? Afinal, eu vim fazer o que eu faço hoje por conta da minha própria história de superação, de ter tido tantos traumas, tantos bloqueios, ter passado tanto sofrimento na minha vida, né? Então, é por isso que hoje eu faço o que eu faço. Tem um porquê. Então, a gente vai dar uma pausa, a gente vai ficar aí 15 minutos, eu acho que já está legal para a gente comer alguma coisa, tomar uma água, ir no banheiro. Daqui a pouco a gente volta e continua aí falando desses assuntos tão importantes para a nossa saúde emocional, para o nosso desenvolvimento pessoal, tá bom? Então, eu aguardo vocês e vai anotando sua pergunta aí, para você não esquecer, tá bom? E eu volto já já. Fica tranquilo, não precisa nem desligar, é só deixar aí, que eu vou colocar aqui a tela e uma musiquinha, e quando eu voltar, a gente retoma, ok? Aguardo vocês.